Olá, caros alunos e alunas, vamos para mais uma aula do nosso curso de História para o terceiro ano do ensino médio. Na aula de hoje a gente vai falar sobre o Apartheid lá na África do Sul. Bom, nessa aula vai dar meio que continuidade a um contexto aí que a gente trabalhou lá no segundo ano do ensino médio, falando a respeito daquele momento ali do imperialismo e como as nações europeias, as grandes potências europeias, melhor dizendo, vão invadir o território africano, não só na África, como na Ásia e na Oceania, e vão fazer desse território áreas coloniais, uma invasão completamente arbitrária, e a consequência disso é essa dominação já no finalzinho do século XIX e muitas delas no século XX. É tema da nossa aula hoje esse trabalho aí de como essa dominação proporciona coisas absurdas. E a gente começa aí pensando em invenção da África do Sul. Poxa, professor, mas por que invenção? Porque basicamente havia ali um território na região que foi inventado se chamar de África do Sul. A região havia diversos grupos étnicos, diversas formações culturais. Isso tudo eles vão meio que agrupar e inventar uma região, no caso aí, as potências, principalmente os ingleses e holandeses. E essa é uma dominação extremamente violenta. Eu coloco ali a imagem de duas moças representando a colonização holandesa. E aí você vê as moças bem brancas e tudo mais, num território habitado por pessoas negras. E a gente tenta refletir um pouquinho, quando se ouve falar de África do Sul, seja em grandes competições como Olimpíadas e por aí vai, você obviamente lembra de atletas e pessoas negras e atletas e pessoas brancas. E uma coisa que sempre me chamou bastante atenção é as pessoas brancas, elas muito diferente aí da visão que nós temos aqui no Brasil, onde você tem as pessoas brancas, mas você tem uma miscigenação muito grande, então você tem uma mistura entre brancos e negros muito intensa. E lá na África do Sul não, você tinha aquela pessoa branca que parecia europeia e a pessoa negra, africana, não tinha assim uma visão, uma ideia de mistura. Por que não tinha essa ideia? A gente vai ver na aula de hoje que essa mistura, que essa ideia de casamento, digamos assim, entre pessoas brancas e pessoas negras era proibida. A gente vai ver, vai fazer uma reflexão sobre isso nessa aula. Por isso essa percepção aí, pessoas brancas que parecem europeias e as pessoas negras. A África era completamente separada, a África do Sul, essa invenção do século XIX e início do século XX. E essa é uma divisão completamente arbitrária. A gente já viu isso na aula a respeito aí de imperialismo, como a divisão do território é feito dentro da Europa. A ideia ali da charge é mais ou menos essa, como se fatiasse ali o bolo e entregasse para as pessoas. É como se pegasse ali uma ideia do mapa, botasse o mapa em cima da mesa e saísse riscando, esse pedaço é meu, aquele pedaço ali é do outro e acabou. E é basicamente isso. Duas grandes potências vão pegar ali pedaços significativos daquilo que se inventou chamar de África do Sul. Uma, a Holanda, e a outra, a Inglaterra. E por que havia tanto interesse? Pelas jazidas de ouro e diamante. Quando começa esse processo de colonização e a exploração das riquezas do que aquele território ali poderia oferecer, eles vão começar a perceber, opa, tem muito metal precioso, tem muito ouro, tem muito diamante, e claro, isso vai chamar a atenção. Os ingleses vão entrar em diversos conflitos e algumas guerras contra os holandeses, e nessas guerras aí eu vou destacar a Guerra dos Boers. Teve duas dessas guerras, sendo que a segunda vai gerar a vitória dos ingleses e praticamente define que a região vai ser de posse da Inglaterra. Então, a partir de 1910, você tem essa dominação por parte dos ingleses. Os holandeses continuam como colonizadores, eles continuam dentro de um território. A África do Sul, esse pedaço inventado aí da África, esse território inventado, ela vai ser dividida em várias áreas. Vai ter uma área que vai continuar sendo colonizada por holandeses,
mas a região como um todo vai estar sob o domínio da Inglaterra. A independência quase que completa, digamos assim, a gente vai ter em meados do século XX. E logo no começo do processo aí de, digamos assim, domínio pleno dos ingleses, já em 1911 já começam as leis segregacionistas. O que é a ideia dessas leis? Essas leis são separar as pessoas. É essa observação que eu quero chamar a atenção. Separação entre as pessoas. Estabelecer um local para os brancos e um local para os negros. E principalmente na relação de trabalho. E aí, a primeira lei que eu vou destacar aqui, é a Lei do Trabalho Negro, de 1911, e dizia o seguinte, que o negro que quebrasse um contrato de trabalho com um branco, ele poderia ser preso. Então era firmado um contrato de trabalho, ele era obrigado a aceitar esse contrato de trabalho enquanto ele tivesse vigor. A maioria das vezes o contrato era extremamente, digamos assim, danoso ao negro, ao trabalhador. Ele era extremamente explorado e ele não podia, em hipótese nenhuma, quebrar esse contrato mediante a prisão. E aí a gente vai falar assim, poxa, professor, mas isso é basicamente uma ideia de escravidão, com muita violência, porque tudo isso era vinculado a uma violência muito grande. A gente não trata como diretamente a escravidão, um conceito um pouco mais histórico, mas o regime de trabalho lembra o regime da escravidão. Então, é claro que esse modelo de trabalho aí vai ser extremamente danoso para a esmagadora maioria da população. A gente está falando de um território dominado pela população africana, que fica dentro do território africano, que vai ser inventado por uma nação de fora, vai ser inventado por grupos europeus que vão chegar, dominar, estabelecer leis separando e subjugando o povo que dali, daquela localidade ali, pertencia. Então a gente está falando de um grande absurdo histórico, como se construiu, infelizmente, a história moderna e contemporânea da África. São diversos absurdos promovidos por uma ideia de civilização europeia, de superioridade europeia. Essa percepção de superioridade a gente já questionou aqui propriamente no nosso curso, quando nós falamos lá a respeito do nazismo e a consequência que o nazismo vai colocar. É essa mesma visão de superioridade que também vai ser observada da Europa para com a África. Uma outra lei, e essa lei também bem segregacionista, vai ser a lei da terra, que vai dividir o território em 7% do território. Tenta imaginar. Tenta imaginar. Você tem a população que habitava ali, os diversos grupos étnicos. A gente não pode dizer que era a população africana. Tá? Por que eu não posso dizer a população africana? Porque ali, dentro daquele território inventado pelos europeus, havia diversos grupos étnicos que não se identificavam como iguais. E nem a gente pode identificá-los como iguais. Eram grupos completamente diferentes, com cultura, passado histórico, língua completamente diferente um do outro. O que foi feito? De modo arbitrário, forçado, os europeus vieram, criaram, inventaram um território, colocaram todo mundo no mesmo local e disseram para vocês, isso aqui é a África do Sul. Então, o que vai acontecer? Desse território onde a população originalmente vivia, só 7% das terras vão poder ser habitados por essa população. E os outros 93% vão ser terras de domínio das pessoas brancas que vieram da Europa para dominar. É claro que a população branca europeia dentro desse território inventado vai ser uma população muito pequena. Isso quer dizer o quê? Que vai ter grandes latifúndios, ou seja, terras gigantescas na mão de poucas pessoas. A população negra só poderia viver nessas terras dos brancos se eles fossem contratados como trabalhadores dos brancos. Caso uma pessoa negra tivesse numa terra que era do branco, ela poderia ser presa. Então, o sistema de violência dessa dominação ele é absurdo e vai proporcionar coisas igual eu coloco ali nas imagens.
um local para a moradia dos negros, um local para a moradia dos brancos. Não há mistura, não há miscigenação, há uma separação. A história da África do Sul é construída numa ideia de separar, segregar, colocar o espaço para um e o espaço para o outro. E aí, claro, as leis segregacionistas vão se radicalizar naquilo que vai ser chamado de apartheid, que é, obviamente, o mote da nossa aula aqui. Em 1948, essas leis vão, digamos assim, ganhar um foco ainda mais forte, como, por exemplo, a proibição de casamento entre pessoas negras e brancas. Havia não só a proibição do casamento, mas as relações sexuais entre pessoas brancas e negras eram proibidas. Caso tivesse algum relacionamento, as pessoas poderiam ser presas. No caso, obviamente, aí a pessoa negra seria presa. Então, você monta um sistema de separação que não pode haver em nenhum momento, de nenhuma espécie, a aproximação desses dois grupos. E aí, é claro, a reflexão fica no banco, até porque na praça havia um banco para pessoas brancas, banco para pessoas negras. Haviam ônibus para pessoas brancas, ônibus para as pessoas negras. Havia bebedor para você beber água. Você tinha lá para pessoas brancas, banheiro para pessoas brancas, pessoas negras. Então tudo era separado, e era separado institucionalmente. Você chegava e via, olha, tem uma praia para pessoas brancas e uma região para pessoas negras. Então a pessoa negra não podia ir numa praia, tomar banho numa praia com que seja um espaço dos brancos. Isso num país, e é bom sempre frisar, professor, você está sendo chato. Sim, estou sendo chato. Por quê? Porque é bom a gente frisar que é uma região, um território que originalmente habitava a população negra. Então, para a gente não perder o foco do absurdo que é isso, o quão absurdo é a história da África do Sul, principalmente do apartheid. Por que o apartheid? Porque ali, no meados do século XX, a política do país, eles vão eleger políticos que têm essa mensagem, a mensagem da separação. Apartheid quer dizer o quê? Separação, você separar, segregar, diferenciar as pessoas. Então, professor, mas se a maioria da população era formada por pessoas negras, como que eles vão eleger representantes que façam isso? Basicamente porque as pessoas negras não tinham direito a voto. Só quem tinha direito a voto eram os brancos. E eles vão votar em pessoas que tinham essa definição de separação. E se a gente está falando aí da década de 40, no século XX, obviamente a gente vai ter o reflexo das ideias fascistas aí. E nitidamente na África do Sul você vai ter uma percepção dessa ideia nazista, principalmente, de separação das pessoas nessa visão do apartheid. Então, os governos eles vão estabelecer critérios, tal qual foi estabelecido lá na Alemanha nazista, lá na África do Sul. E quais são esses critérios? Então, os negros só podiam frequentar as cidades se tivesse emprego, então ele tinha que mostrar ali a carteira de trabalho, ele tinha que provar que ele estava empregado, assim ele poderia frequentar uma cidade. Caso contrário, ele ficaria lá, digamos assim, da periferia, tá? Professor, e qual a reflexão em cima do nazismo? Você tinha os guetos, que era o local dos judeus. Só poderia frequentar a cidade se trouxesse apresentasse ali um documento do grupo racial pertencente. Então cada negro tinha um documento de qual grupo racial ele pertencia e ele tinha que mostrar isso às autoridades. Se ele não tivesse esse documento, ele seria preso na hora. A mesma coisa era feita lá com os judeus na época do nazismo. Eu quero fazer essa ponte porque ela é muito importante. A percepção do apartheid é uma ideia fascista colocada na prática dentro de um Estado inventado pelos europeus numa região pertencente aos negros. Infelizmente, a história ela acaba, principalmente a história contada aqui no Brasil, é claro, a gente acaba deixando de lado algumas nuances
ou talvez não dando a total importância para alguns fatos. Principalmente quando se fala em história da África, há uma tendência de você deixar de lado ou diminuir a importância de determinados fatos e personagens históricos. E é bom, e é o foco aqui dessa aula, enaltecer esses absurdos que a Europa vai cometer, que a ideia de ter uma nação civilizada possa fazer dentro de um território, nesse caso aqui, africano. Ah, professor, mas e não havia luta? E a população que habitava aquele território não vai se rebelar, revoltar? E aí você vai ter uma série de situações que vai dificultar a luta. Entre elas, a gente não está pensando aí, eu queria que você tivesse muita atenção em tentar entender a seguinte questão. Uma coisa é você lutar pelo seu país numa ideia de identidade nacional. Então, por que a população negra não lutava? Porque, basicamente, não havia uma ideia de identidade da população negra. Isso é uma coisa assim, interessante da gente pensar, porque quando eu estabeleço um critério, uma identidade nacional entre os negros, uma identidade entre os negros e uma identidade. Essa identidade de negros é uma invenção. Por quê? Porque eles não se identificavam como negros, eles se identificavam como os grupos étnicos que habitavam ali. E muitos deles eram diferentes, muitos deles eram rivais. Então, a visão de que eles eram negros não tinha essa visão para eles, porque, obviamente, todo mundo ali era negro. Então, a luta, ela é uma luta difícil e complexa, porque não existe essa identidade. Porque essa identidade, ela é uma visão criada pela população branca. Ou seja, são os europeus que vão inventar uma identidade de negros. Porque, obviamente, quem habitava ali não tinha essa identidade. Você vai ter a identidade de cada grupo étnico do qual você pertence. Ali sim você tem uma identidade como pertencente de um determinado grupo e não de um Estado inventado pelos europeus. Isso vai dificultar um pouco a luta, mas ela vai ser intensa, ela vai ser forte. Principalmente uma luta aí contrária a essa dominação, no qual a maioria das vezes dentro da África ela vai ser uma luta pacífica, através de revoltas pacíficas. E mesmo sendo de revoltas pacíficas, coisas como a organização de protestos para melhorar as condições de vida, de trabalho das pessoas, mesmo eles sendo pacíficos, eles vão ser completamente destruídos pela força policial e pela tensão que o país vivia. Qualquer motivo era motivo para prisão, tortura e assassinato das principais lideranças negras dentro da África do Sul. Então a luta ela vai ser muito difícil, complexa de ser montada, mas ela vai ser uma luta intensa, feita por pessoas como o Nelson Mandela. Nelson Mandela ganhou o Prêmio Nobel da Paz. É importante a gente frisar alguns heróis históricos que muitas das vezes são deixados de lado. No caso aí, a gente tem tentado reconstruir esses heróis ao longo, ou pelo menos eu tenho tentado construir ao longo das nossas aulas aí, alguns desses heróis negros. A gente falou sobre João Cândido aqui no Brasil, falar sobre Nelson Mandela e alguns outros que eu vou apresentar aqui, para mim é significativo, para você entender que havia liderança dentro da população africana que pensava uma ideia de liberdade, uma ideia de justiça. E é interessante porque o Nelson Mandela ele vai pensar a ideia de liberdade e ele vai passar a esmagadora maioria do tempo da sua vida preso. Logo, rapidamente, ele vai organizar protestos, greves, ainda como estudante, e ele vai ser preso e vai ficar muito tempo preso, mais de 30 anos preso, lá no regime autoritário do apartheid. Ele só vai conseguir ser solto à medida que começa a ter a imprensa não, mas a opinião pública internacional começa a pressionar demais a África por uma série de acontecimentos provenientes dessa luta do qual Nelson Mandela inicia.
E é bom a gente pensar que essas lutas, elas vão ser lutas sangrentas, não por parte da população ali negra que estava tentando buscar uma melhor condição, mas por medo da população branca de que o negro tivesse voz. E por esse medo você tem atos extremamente violentos, como o massacre aí de Sharpeville, de 1960. Inicialmente era um protesto por melhores condições de trabalho, um protesto pacífico, tal qual a gente já viu milhares e milhares aí pela televisão, e pelo medo que a população branca tinha da organização dos negros, esse protesto vai ser duramente reprimido pela polícia, gerando a pressão contra o regime do apartheid fique cada vez maior. É uma pressão interna promovida pela luta intensa daqueles líderes negros dentro da África do Sul, uma pressão externa do continente africano como um todo, porque haviam lideranças que pressionavam contra esse regime imperialista violento por parte das nações europeias no continente africano como um todo, e havia também a opinião pública internacional que era contrário à África do Sul, ao regime do apartheid na África do Sul. Toda essa pressão vai ser significativa na década de 90, 1991, olha só, finalzinho do século XX, é que o regime do apartheid vai começar a ser desconstruído, abolido, e possibilitando lideranças como o próprio Nelson Mandela de ser presidente da República da África do Sul. Entre outras lideranças, eu vou destacar ali o Steve Biko, também muito importante. Ele vai ser um estudante, vai desenvolver uma ideia que depois vai ganhar repercussão mundial, como, por exemplo, a ideia da consciência negra, de você se conscientizar da cor da sua pele, não se conscientizar que você, por ter uma cor da pele diferente do que foi estabelecido como padrão mundial, você é menor. A consciência negra quer colocar que o fato de você ser negro te dá toda a possibilidade de você viver uma vida plena, tal qual qualquer outro grupo. E mais, o Steve Biko também vai colocar uma ideia bem bacana, que é a percepção de que o negro é lindo, ou seja, uma valorização da beleza, uma valorização também da cultura, uma ideia de que você tem que lutar, e essa luta tem que ser intensa contra uma visão de mundo que coloca o negro inferior, sob todos os aspectos, inclusive quanto à beleza. E essa luta é extremamente atual, a gente percebe esse tipo de luta até hoje, por exemplo, com as mulheres negras, por exemplo, com o cabelo, que sempre foi um elemento de extremo preconceito contra as mulheres negras, de muitas delas tendo que, para tentar se adequar a um padrão de beleza que não coloca o negro como foco, então as mulheres, para tentar se aproximar desse padrão, vão alisar o cabelo, esse tipo de coisa. E hoje em dia se discute muito você colocar o cabelo natural e perceber a beleza que tem dentro desse cabelo natural, dentro dessa mulher negra natural. Então, hoje se discute isso, mas a gente está falando lá da década de 60, onde Steve Biko vai ser um dos pioneiros nessa ideia e nessa discussão. Outro que eu coloco também é o Oliver Tambo. Ele vai ser um líder também estudantil, muito próximo ao próprio Nelson Mandela. Eles fizeram lutas muito próximas. O que aconteceu? O Oliver Tambo ele acaba sendo expulso da África do Sul e ele vai organizar e presidir movimentos negros africanos fora da África do Sul e pressionando contra o apartheid. Ele vai ser extremamente perseguido politicamente, mas ele consegue, de fora da África do Sul, montar um movimento muito interessante de luta contra o apartheid. Ele também é um dos grandes líderes aí do movimento negro dentro da África do Sul. Agora acabou, vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Até a próxima. Valeu!